Olá, pessoal, bom dia. Hoje é sexta-feira, 1º de maio, feriadão. Vamos começar mais uma aula ao vivo sobre competência. Nós vamos tratar do ponto 4 hoje, dar continuidade, e nós vamos cuidar da competência interna. Na última mini aula, nós falamos a respeito da competência internacional e hoje nós vamos tratar da competência interna. Vamos estudar o disposto nos artigos 42 a 66 do CPC. Então, muito bom dia, peguem o CPC, vamos continuar o nosso estudo da competência. Para quem não me conhece, eu sou Priscila Seifert, professora de Processo Civil, advogada da União. Estou com um projeto maravilhoso para as pessoas que estão prestando concurso para o TJ-RJ, que é o projeto de gabaritar a prova de processo civil. Nós vamos ver os pontos principais do edital do TJ-RJ aqui no Instagram. Ok? Então a gente está vendo hoje o ponto número 4. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada pela confiança. Nós vamos estudar hoje, então, a competência interna. Vamos ver os artigos 42 a 66 do CPC. Não vamos estudar todos esses artigos, mas vamos trabalhar com eles, ok? Então nós vimos, nas aulas passadas, que a jurisdição é una, mas para que ela seja exercida, ela é dividida em pequenas parcelas, também chamadas de limites para o exercício legítimo da jurisdição. E hoje nós vamos ver esses limites em relação à divisão interna. Seria uma espécie de divisão interna de trabalho do judiciário. Nós vamos ver a competência interna do judiciário hoje, ok? Então, nós temos 3 critérios para dividir a distribuição da competência interna. 3 critérios principais. São eles o critério objetivo, o critério em razão, o critério funcional e o critério territorial. Nós vamos começar com o critério objetivo. O critério objetivo, ele está relacionado com os elementos da demanda. Então, a demanda tem 3 elementos: partes, causa de pedir e pedido. Logo, o critério objetivo, ele se subdivide em 3 subcritérios, ok? O critério em razão da pessoa, relacionada às partes, em razão da matéria, relacionada à causa de pedir, e em razão do valor, relacionado ao pedido. Vamos começar com o critério em razão da pessoa. Então, a competência interna da Justiça Brasileira, ela leva em consideração as partes que estão litigando em juízo e, dessa maneira, estabelece competências em razão da pessoa. Um exemplo mais famoso e mais fácil, nítido dessa competência é a competência privativa das varas de fazenda pública. Então, considerando a pessoa, fazenda pública, em juízo, criaram-se as varas que julgam as causas nas quais a fazenda pública está na lide. Ok? Então, a competência em relação da pessoa leva em consideração as características das partes envolvidas no litígio. E o exemplo mais nítido que pode aparecer em prova sobre esse critério de competência é a vara privativa da fazenda pública. Muito simples, né? Bem, o segundo subcritério objetivo diz respeito à matéria.
A matéria colocada em juízo, ela é discriminada a partir da causa de pedir. A causa de pedir, né, nada mais é do que o fato jurídico que ensejou a ida à justiça. Então, dependendo do fato jurídico, nós vamos ter divisões em matéria. Por exemplo, vara civil, penal, de família, de falência. Então, se o fato jurídico estiver relacionado com essas matérias, nós vamos ter também juízos competentes para julgar essas matérias, ok? Quando nós estamos diante de uma competência em razão da pessoa, em razão da matéria, tais competências são competências absolutas, tá? Que não podem ser modificadas pela vontade das partes, ok? Bem, o terceiro critério objetivo é o critério em razão do valor. Então, também é possível distribuir a competência de acordo com o valor atribuído à causa. Olha que bacana! E o que dá o valor à causa? É o valor do pedido, ok? Então, dependendo do valor do seu pedido, você vai ter um juízo competente para apreciá-lo ou não. Se o seu pedido for considerado um pedido de pequeno valor, o juízo competente para conhecê-lo e julgá-lo é o juízo do juizado especial. Olha só que bacana! Então, as causas consideradas de pequeno valor têm um juízo especial, que são os juizados especiais. Em regra posso afirmar assim, porque é assim que o código estabelece. O código, quando ele trata da competência em razão do valor, ele afirma que essa competência pode ser modificada a critério das partes. Dessa maneira, o CPC classifica a competência em razão do valor como uma competência relativa, ok? Mas a questão não é tão simples assim. A competência em razão do valor pode ser também considerada uma competência absoluta. Quando que isso acontece? Bem, a lei que institui os juizados especiais federais e os juizados especiais da Fazenda Pública, as duas leis, estabelecem que, onde existirem esses juizados, a competência do juízo é absoluta, tá? Então, as leis que criaram os juizados especiais federais e os juizados especiais estaduais da Fazenda Pública estabeleceram que onde esses juizados existirem, a competência em razão, a competência desses juizados é uma competência absoluta, ok? Então, as partes não podem escolher. Se elas estão diante de um litígio de pequeno valor que se enquadra num juizado especial e onde elas se encontram, existe um juizado especial, elas vão ter que litigar perante o juizado especial federal, tá? A gente está falando de federal. Então, essa é a primeira observação em relação ao valor. Isso significa o quê, né? Que se um juiz tem uma competência determinada pelo valor, por exemplo, 60 salários mínimos, né? Se ele for julgar uma causa que seja de 65 salários mínimos, ele é absolutamente incompetente. Então, quando há um teto, né, o juiz que tem a competência para julgar o menor valor, ele não é competente para julgar o maior valor. Ele sofre a limitação do teto, tá? Então, 60 salários mínimos, até 60 salários mínimos, aquele juiz vai poder julgar. O que exceder de 60 salários mínimos, esse juiz vai ser incompetente absolutamente, ok? Agora, é dada a parte quando ela tem
uma ação cujo valor, né, é um valor considerado de pequeno valor, e se ela está diante da justiça estadual ou de um local em que não haja juizado, ela pode optar se ela vai querer se dirigir a um local que haja juizado ou se ela vai ajuizar aquela ação num juízo comum que tem competência para o maior valor. Então veja só, o juízo que tem competência para o menor valor, ele é absolutamente incompetente para o maior valor. No entanto, o juízo que detém a competência para julgar o maior valor, ele também tem competência para julgar o menor valor. Então, do maior para o menor, a competência é relativa, tá? Agora, do menor para o maior, a competência é absoluta. Então, essa observação em relação à competência em razão do valor é uma observação bastante importante. O juizado, né, o juizado especial federal, o juizado especial, o procedimento, salvo engano, não está no edital do TJ, ok? Salvo engano, então vocês podem ficar mais tranquilos, porque a probabilidade de uma questão sobre essa cair no TJ, porque esse assunto não está no edital, é pequeniníssima, e se cair a gente pode recorrer, tá? Mas é bom que vocês saibam que a competência em razão do valor no código, ela é considerada como uma competência relativa, mas há casos de competência absoluta em razão do valor, ok? Então, ela é considerada relativa, mas a gente tem que olhar essa classificação do código com cuidado, tá ok? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Minha filha quebrou meu óculos e eu tô sem óculos e sem lente de contato. Então eu não consigo ler muito bem o que vocês escrevem, ok? Então por isso que eu não fico parando e respondendo as perguntas. Mas o que eu posso fazer é combinar com vocês que depois eu respondo ou através de um post ou através de uma mensagem privada, tá? Porque eu não consigo fazer a live e acompanhar tudo que está sendo dito aqui. Então é por isso que eu não respondo, muitas vezes passa batido, tá ok? É porque eu não enxergo, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar, vamos para o segundo critério de determinação da competência, que é o mais fácil, que é o critério funcional. Então vimos o critério objetivo em razão da pessoa, das partes, matéria, causa de pedir e valor relacionado ao pedido. E agora vamos ver o critério funcional, que é o critério mais fácil. Esse critério funcional diz respeito às funções exercidas pelo juiz dentro do processo, tá? É um critério interno de divisão de competência. E ele se subdivide em dois outros critérios. Nós temos o critério funcional horizontal, tá? Quando há divisão de atribuição entre juízes hierarquicamente iguais. Por exemplo, né? O juízo comum, ele pode mandar uma carta precatória para um juízo que está em uma outra comarca realizar determinada diligência. Por exemplo, efetuar a penhora de um bem ou tomar o depoimento de uma testemunha. Então, quando tem essa comunicação entre juízes da mesma hierarquia, né? De acordo com a divisão do território, então determinado juiz, ele não detém a atribuição para fazer a penhora de um bem que está em outra cidade. Então aí nós temos uma divisão de competência funcional horizontal, tá? Agora, quando essa divisão ela é vertical, a competência funcional também é chamada de competência hierárquica, porque aí nós temos uma divisão de atribuições entre juízes de distinta hierarquia.
Um exemplo clássico dessa divisão é a divisão entre competência originária e competência recursal. Então, no mesmo processo, nós temos o juiz de primeira instância, né, que vai exercer a sua competência até o proferimento da sentença, e se houver um recurso, essa competência do juiz de primeira instância, ela se esgota e surge a competência derivada do tribunal para examinar, revisar aquele processo através do recurso que foi interposto, ok? Então, competência funcional horizontal, juízes da mesma hierarquia. Competência funcional vertical, juízes isso significa divisão de funções entre juízes de competências de hierarquia diferentes no mesmo processo. Exemplo clássico, divisão entre competência originária e derivada, ok? Tudo bem? Bem, esse é bem tranquilo, né? Vamos para o terceiro critério de divisão de competência, que é o critério territorial, que também é tranquilo, mas é um critério que comporta várias regrinhas e que pode gerar um pouquinho de confusão. Mas como o próprio nome diz, o critério territorial, ele é estabelecido pelo território, pelo lugar no qual é exercida a jurisdição. E para facilitar a nossa vida, né, a divisão de competência em razão do território, ela segue uma regra geral, que está estabelecida no artigo 46 do Código de Processo Civil. Então, em regra, a competência territorial para as ações pessoais ou reais é o domicílio do réu, tá? Então, essa é a regra. A maior parte das ações, no que diz respeito à competência territorial, que é uma competência em regra relativa, é o domicílio do réu. Vamos dar uma olhadinha no artigo 46, caput? Vamos ver o que diz esse artigo. A ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro de domicílio do réu. Gente, direito pessoal. Direito pessoal são ações obrigacionais. Quem contrai as obrigações são as pessoas, por isso direito pessoal, tá? E direito real diz respeito a coisas, imóveis, bens, tá? O direito real também é conhecido como direito das coisas. Então, toda vez que o código mencionar direito real, ele está falando de direito relacionado a coisas, bens, tá? E aqui no artigo 46, ele fala de bens móveis, será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Aí, nós temos as seguintes perguntas. Professora, e se o réu tiver mais de um domicílio? O que é domicílio, né? Vamos esclarecer primeiro o que é domicílio. Vocês sabiam que o domicílio é mais do que a residência? A residência é o local de moradia, né, com ânimos definitivo da pessoa física. Então, a pessoa jurídica também tem residência. Então, um local de moradia com ânimos definitivo. O domicílio é mais do que isso. O domicílio é o local onde essa pessoa estabelece para gerar ou cumprir seus vínculos obrigacionais. Então, um local de trabalho, por exemplo, é um domicílio, é um local onde essa pessoa desempenha atos da vida civil e que gera vínculos obrigacionais. Então, quando você reside em determinado local e esse é o local onde você recebe suas contas de luz, água, telefone, por isso que se escreve na petição inicial: fulano é residente domiciliado na rua tal, tal, tal. Por quê? Ele reside ali naquele local e é ali que ele
recebe todas as correspondências, vamos falar de uma maneira bem simples, né, relacionada às obrigações que ele tem na sua vida civil, tá? Então, por exemplo, o domicílio eleitoral pode ser diferente do local da residência da pessoa. Por quê? Porque aquele local do domicílio eleitoral é onde ele presta a obrigação relacionada ao dever eleitoral, ok? Entenderam isso? Isso é bacana, né? Então, domicílio é muito mais do que residência. Guardem isso para sempre na vida de vocês. Vamos lá. Então, vamos lá. A pergunta é, professora, e se a pessoa tiver mais que um domicílio? Onde que eu vou ajuizar a ação? O código responde no parágrafo 1º. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer um deles. Bem, e se o domicílio da pessoa for incerto? Eu não sei onde essa pessoa vive. Uma hora ela está no Rio, outra hora ela está em São Paulo, ela tem um escritório em Manaus, um outro em Brasília. Qual é o domicílio dessa pessoa? O código também responde. Ele poderá ser demandado onde for encontrado ou no domicílio do autor. Então, se você está confuso, né, onde que o réu tem domicílio, porque ele está em vários lugares, tem escritório em vários lugares, você pode demandá-lo no foro do seu próprio domicílio, tá? Ou no último domicílio onde ele for encontrado, ou no último não, ou no domicílio onde ele puder ser encontrado, ok? Parágrafo 2º do código. Bem, e se o réu não tiver domicílio no Brasil, professor? Ele não mora aqui. Onde é que eu vou poder demandá-lo? Aí, se ele não tiver domicílio aqui, ele poderá ser demandado no foro do domicílio do autor. Que aí é até óbvio, né? Se o réu mora fora do Brasil e a ação é julgada pela Justiça Brasileira, e a intenção do Poder Judiciário, de todo o sistema processual e constitucional é facilitar o acesso à justiça, então você vai ajuizar a ação no local que você vive. Então vejam que há uma lógica nesses critérios, não é só decorar, né? Você pode pensar na facilitação, no acesso à justiça para chegar até o local onde você vai ajuizar a ação. Então, se o réu mora fora do Brasil, o local de ajuizamento da ação é o local do seu domicílio. Agora, se você também mora fora do Brasil, tá? Você mora fora do Brasil, o réu mora fora do Brasil, mas a obrigação tem que ser cumprida no Brasil. Você vai ajuizar em qualquer lugar do Brasil, ok? Bem, se houverem vários réus, todos eles, cada um com domicílio diferente, onde você vai ajuizar a ação? Em qualquer domicílio você pode escolher, tá? Aqui nós temos aquela regra famosa, bonitinha, que eu falei para vocês, do Fórum Shopping, onde tem vários locais concorrentes, né, locais competentes concorrentes, e você vai eleger o que for melhor para você. Então, se tem um réu com vários domicílios, você vai escolher o que você acha mais conveniente ajuizar a ação. Tudo isso está no artigo 46 e nos seus parágrafos, ok? O parágrafo 5º ele foge um pouquinho dessa ação, desse tema, né? Estabelecendo que a execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no da sua residência ou no local onde for encontrado. Como não cai a execução fiscal no concurso que nós estamos tratando, então vocês só deem uma lidinha nesse artigo, não se preocupem muito com esse parágrafo 5º, com ele, ok? Então a regra é que a competência ela é territorial, regida pelo foro do domicílio do réu. A regra é que a competência é relativa, regida pelo foro do domicílio do réu, e a regra está lá no artigo 46. O artigo 47, ele vai cuidar da exceção, e as exceções são aquelas causas nas quais a competência territorial ela é absoluta, ou seja, ela não comporta modificação pelo critério das partes. Então vamos lá
Dá uma olhadinha no artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, nós vimos as fundadas sobre direito real, em direito real sobre imóveis, né? Agora a gente está vendo sobre imóveis. É competente o foro da situação da coisa, tá? Então, quando a matéria, quando a ação, ela versar sobre, tiver como objeto um imóvel, tá? O foro territorialmente competente é o local, o lugar onde está situado este imóvel, tá? Chega a ser bem, mesmo como eu disse para vocês, lógico, tá? Isso facilita o acesso à justiça, porque se você tiver que fazer uma perícia nesse imóvel, enfim, você já está, o judiciário já está no local objeto da ação. Ok? Essa é a regra. Agora, o parágrafo primeiro, ele traz aqui uma hipótese de competência concorrente. Olha só o que o parágrafo primeiro diz. O autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair, tá? Então, quando a ação de direito real sobre imóveis não recair a respeito, né, de direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e enunciação de obra nova. Então, quando não versar sobre esses temas, o autor ele tem a opção de escolher pelo foro da situação da coisa, ou do domicílio do réu, ou um foro de eleição, se houver previsão, ok? E o parágrafo segundo, que é o parágrafo mais claro, mais simples, que ele é bem taxativo, diz: a ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. Então, toda vez que a ação for uma ação possessória imobiliária, por exemplo, reintegração de posse, tá? O foro competente é o foro da situação da coisa que tem competência absoluta. Ou seja, essa competência, ela não cede, ela não pode ser modificada pela vontade das partes, ok? Então, aqui no parágrafo 2º, a gente tem a hipótese de competência territorial absoluta. Bem, aí nos demais artigos, a gente vai continuar tratando da competência territorial. O artigo 48 traz a competência territorial, também conhecida, assim, até um nomezinho meio feio, assim, é a competência territorial do de cujos. Olha só que nome feio, né? Por quê? Porque essas ações, esse artigo, ele vai tratar, né, das ações relacionadas a inventário, partilha, arrecadação. Então, o foro aqui competente é o foro do domicílio do autor da herança, tá? Então, o domicílio do autor da herança é o foro competente para conhecer e julgar todas as ações relacionadas ao espólio, ao de cujos, enfim, que tenham como objeto direitos sucessórios. Veja só, nesse artigo 48 tem uma locução final aqui que diz assim: ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Sublinhe essa última frase, tá? Então, se a pessoa falecer no exterior, ok? Ainda que ela tenha falecido no exterior, a justiça competente é o foro do domicílio do autor da herança, tá? O falecimento no exterior não vai mudar a competência que é estabelecida pelo foro do domicílio do autor da herança, tá? Agora, no parágrafo único, nós temos também a possibilidade de foros concorrentes, se o autor da herança não possuía domicílio certo. Então, podem ser competentes o foro da situação dos bens, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer um deles,
não havendo bem imóveis o foro do local de qualquer dos bens do espólio, tá? O 49 traz a competência territorial quando o litígio tiver como objeto, como parte, quer dizer, o ausente. Então, quando uma pessoa considerada ausente for réu, a ação deverá ser proposta no foro do seu último domicílio, tá? O que é uma pessoa ausente? É uma pessoa que desapareceu sem deixar representante, tá? Então, ela não é encontrada na sua residência, no seu domicílio, ela desapareceu, ela não deixou um representante. A ausência também é considerada uma hipótese de morte presumida. Simplesmente a pessoa sumiu, desapareceu. Então, quando acontecer isso, né, o réu tiver desaparecido em local incerto, insabido, enfim, a regra de competência vai ser determinada pelo artigo 49. O foro competente é o foro do seu último domicílio, ok? Bem, se a pessoa for incapaz, vocês sabem que se a pessoa for incapaz, como o próprio nome diz, né, ela não tem capacidade plena para estar em juízo. Logo, se a pessoa for incapaz, de acordo com o artigo 50, a ação será proposta no foro do domicílio do seu representante, tá? Ou assistente. Então, incapaz, a pessoa não tem plena capacidade, a regra vai ser regida pelo foro do domicílio do seu representante ou assistente, ok? Legal, né? Nenhuma dificuldade até aí. Bem, os artigos 51 e 52, eles tratam das ações nas quais a União, o Estado, o Distrito Federal figuram como partes. Quando a União, o Estado e o Distrito Federal são autoras, a competência vai ser determinada pelo domicílio do réu, tá? Então, quando a União, o Estado ou o Distrito Federal forem propor a ação, elas vão propor a ação no domicílio do réu, quando elas forem autoras. Agora, quando elas forem rés, tá? Quando a União, o Estado ou o Distrito Federal figurarem no polo passivo, ou seja, quando essas entidades forem rés, as ações vão ser propostas no foro do domicílio do autor, tá? Isso tem uma razão de ser e ela é bem fácil de entender, né? A União, o Estado, Distrito Federal são juridicamente, né, mais fortes do que o cidadão comum. Então, quando elas são autoras, elas vão, para facilitar o acesso à justiça, ajuizar a ação onde o cidadão comum reside, tem domicílio, tá? Tem domicílio. Quando é o cidadão comum que vai ajuizar a ação contra a União, Estado, Distrito Federal, ele é um elemento frágil entre as partes dessa ação. Então, ele vai, para facilitar o ajuizamento da ação, o acesso da justiça, poder ajuizar essa ação onde ele tem o seu domicílio, tá? Então, a ação será ajuizada no local do seu domicílio. Aí a gente vê os artigos 51 e 52 do CPC. Bem, para finalizar, já vimos bastante regrinhas hoje, né? Vou deixar o artigo 53 para nossa próxima videoaula. Para finalizar a videoaula de hoje, eu quero falar para vocês sobre uma hipótese bem cabeludinha de competência, que é a competência funcional territorial. Então, as competências, elas podem se misturar também. A competência funcional é uma competência absoluta, que, como nós vimos, ela é determinada em relação à distribuição de tarefas de determinado juízo, né, dentro de um processo. A competência territorial, por outro lado, né, embora possa haver competência territorial absoluta, a regra é que ela seja uma competência relativa,
né? E aí, como é que acontece? Como é que pode? Pode se misturar uma competência absoluta com uma competência relativa, funcional, territorial? Isso existe? Sim, existe. E vamos por parte. Bem, como aqui a gente tem uma competência absoluta, norma cogente de direito público, que não pode ser modificada pela vontade das partes, misturada com uma competência relativa, que pode ser modificada pela vontade das partes, uma norma de direito privado, tá? Que está na esfera de disponibilidade das partes, a gente tem aqui regimes jurídicos diferentes. E o regime que vai reger essa hipótese de mistura, né, de competência funcional com territorial é o regime mais rigoroso, mais forte da competência absoluta. Então, uma competência funcional territorial é uma competência absoluta, tá? Então, não vão se aplicar a essa competência territorial, funcional territorial, as regras da competência relativa, tá? O regime da competência relativa. Então, quando que isso acontece? É quando a lei, e aqui a lei eu estou falando de maneira genérica, porque nós vimos também nas nossas outras aulas, que de acordo com o artigo 44, a Constituição, ela pode ser discriminada, a competência, ela pode ser discriminada pela Constituição, pela Constituição Federal, pela Constituição Estadual, pelo CPC, leis federais e leis de organização judiciária, né? Então, estou falando aqui lei. A lei, de maneira genérica, a lei aqui nessa hipótese, ela decidiu que o melhor juízo competente é o juízo de determinado local. Então, ela misturou a competência funcional com a competência em razão do lugar. Então, por exemplo, nas ações civis públicas, a competência é uma competência funcional territorial. A competência para conhecer e julgar uma ação civil pública é do local, a competência territorial é do local onde ocorreu o dano. Tá? Assim dispõe a lei. E aí o legislador coloca uma vírgula e afirma que o juízo do local onde ocorreu o dano vai deter competência absoluta para conhecer e julgar essas ações. Tá? Então, o que o legislador entendeu aí quando ele desenhou a lei de ação civil pública? Que aquele juízo situado no local onde aconteceu o dano, ele tem melhores condições funcionais do que outro juízo para conhecer e julgar aquela ação, tá? Então, se o dano aconteceu em Volta Redonda, o juízo competente é o juízo de Volta Redonda, tá? Então, e se for uma ação civil pública que tenha veicule interesse federal e naquele local não tenha um juízo federal? E aí, como é que se faz, né? A competência territorial aqui é uma competência territorial funcional absoluta. E aí, como é que a gente faz nessa hipótese? Permanece a competência do juízo do local onde ocorreu o dano, ok? Então, minha gente, a gente continua, tá? Na próxima mini aula. Na próxima mini aula a gente encerra esse tópico de competência, que é um tópico muito detalhado, cheio de nuances, tá? E a gente volta a falar um pouquinho sobre a competência funcional territorial, tá? Porque eu acho que, salvo engano, a ação civil pública está no edital de analista, mas acho que não está no edital de técnico. Então a gente volta a falar sobre isso para que vocês entendam melhor. Fiquem com essa pulguinha atrás da orelha, pensem um pouquinho sobre isso, ok? Então a gente volta a falar sobre a competência funcional territorial. A gente vai falar sobre o artigo 53, que vocês já podem dar uma lidinha em casa para adiantar. E a gente vai terminar a matéria com os tópicos mais importantes, falando sobre as causas de modificação da competência e as situações de incompetência, ok?
Um beijo grande para vocês, bom feriado, bons estudos, que Deus os abençoe assim grandemente no dia de hoje. Que o dia de hoje seja surpreendentemente ótimo para vocês, ok? Beijo grande!